Fala aí pessoal do YouTube, Foxwalker na área, e neste vídeo no comentário finalmente sobre o primeiro episódio da 7ª temporada de Game of Thrones, que finalmente voltou depois de milênios, sério, demora muito Game of Thrones, mas finalmente voltou com um episódio pra lá de estante, não é? Porque porra, a gente espera pra caralho, chega o episódio e quando termina a gente quer mais. E junto nesse episódio, né, no caso, nessa análise, como eu sempre, vou falar dos pontos mais importantes, as cenas mais significativas e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, galera, nesse episódio tivemos focos em vários personagens e o mais curioso do foco, nesse caso, dessa grande variação, né, que eu acho que nesse episódio teve uma certa variação destacável, cada personagem pode ser definido com, no caso, o legado de cada um pode ser resumido em certas palavras, né? No caso da Arya Stark, tivemos a questão da referência, a questão da posição e a vingança. A referência porque nós tivemos, como um relembrar do passado, a morte do Walder Frey cortando a garganta, igual a morte da sua mãe, Catelyn Stark, né? Teve a total referência à vingança justificável, o melhor tipo de vingança, né? No caso nisso foi no último episódio. Agora nesse tivemos novamente uma reflexão do passado, né? Tendo aquela posição da própria vingança, dela podendo envenenar todo mundo. Foi uma cena fantástica porque englobou todo o caminho evolutivo da personagem para ela se tornar o que ela queria ser. Ela não queria ser, digamos assim, a salvadora, ela não queria ser, sei lá, uma cavaleira, ela queria ser uma vingadora. E foi exatamente isso o papel dela nesse episódio, o papel dela. Ela finalmente conseguiu alcançar a posição de poder que ela tanto queria, a posição social, uma posição de conseguir se vingar da melhor forma possível. Cortou a garganta da mãe, vai cortar a garganta do cara. Envenenou, quer dizer, matou todo mundo de uma forma, como eu posso dizer, surpreendente, fez a mesma coisa envenenando todo mundo, no caso o vinho. Então, teve a total questão de posição, de vingança e a referência. No final das contas foi totalmente isso. Um resumo geral, marco de evolução. Agora, em relação ao Jon Snow, né, é curioso que, aderido a seu papel evolutivo, alguma hora ele tinha que tomar uma posição hierárquica que não tinha mais como ele subir. Ele assumiu que não estava interessado no trono, ele assumiu que, como eu posso dizer, apenas queria acabar com os White Walkers e não tinha posição mais ideal que ser tecnicamente somente o Rei do Norte. E esse foi o papel hierárquico desse personagem nesse episódio. E somente isso, ele ser o líder e praticar o ato de liderança. Não só em questão de guerra, mas em questão política. E os primeiros minutos do personagem no poder foram exatamente isso, uma prática, uma exposição. Claro que teve um pequeno conflito ideológico com no caso, a presença da Sansa, né? Porque a Sansa tinha uma opinião completamente oposta à do personagem sobre a contínua existência da família Karstark e os outros, né, que traíram os Starks com o Bolton, mas é curioso isso, porque, como eu disse, reflete a questão de tradição, né? Parece que a família Stark reflete todas as posições sobre família, né? Porque o Jon Snow, ele teve uma pequena discussão ideológica com a Sansa, né? Ele é uma figura de poder e alguém, né, uma figura feminina, apresentou uma opinião oposta. Cara, é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Robb Stark. O Robb Stark era, no caso, o Rei do Norte e tinha como conselheiro, né, algumas pessoas junto a ele, a Catelyn Stark, a própria mãe, uma figura feminina. A figura feminina impõe uma opinião oposta do rei e o rei apenas nega isso, dizendo que é errado e vai se aderir à sua opinião própria. Robb Stark com a Catelyn é exatamente a mesma coisa com o Jon e a Sansa. Então, como eu disse, questão de tradição. Foi muito interessante, pelo menos, teve esse início como eu posso dizer, da posição de prática política do personagem, claro, marcando os pequenos problemas envolvendo a posição da Sansa no poder, pelo menos um pouco criando o conflito de ideologia. Sobre a Cersei Lannister e o Jaime Lannister, tivemos o ponto de instabilidade. Todos os personagens estavam ao ponto de explodir a qualquer momento, mas é claro que por base do controle, eles tinham que tomar decisões que poderiam ser estratégicas. O Jaime Lannister claramente tinha total noção de que eles estavam fodidos, que estavam ferrados, precisavam de uma força adicional, e, no caso, a Cersei ignorava completamente isso. Ela dizia que tá errado, que devia ter uma outra solução, que deveria ter maneiras mais práticas e funcionais, para no final das contas ela se aderir, né, de uma forma social com o Euron Greyjoy.
Claro que a loucura da personagem sempre foi essa, ela sempre estava desesperada por poder, ia fazer qualquer coisa, e a chegada do Euron marcou completamente a sua posição de loucura, desejo de poder e o desejo de matar todo mundo que seja seu inimigo o mais rápido possível. Respeitou a essência da personagem, mas é claro, aderindo um ponto a mais de loucura. Achei interessante, porém, claro, não foi muito aprofundado. Foi apenas uma questão dela se demonstrar que ia fazer qualquer coisa, e logo em seguida teve a aparição do Euron Greyjoy. Sobre a aparição do Greyjoy, eu achei fantástico, porque na temporada anterior apenas tivemos uma pequena cena dele, falando com seu próprio exército, né, nas Ilhas de Ferro, mas felizmente, nesses poucos minutos próximos, tivemos um maior aprofundamento nesse próprio personagem, onde ele mostrou claramente a sua grande capacidade argumentativa e manipulativa, né? Cara, o personagem conseguia criar argumentos fantásticos, e isso demonstrou com clareza que ele poderia ser um inimigo muito perigoso. Estavam falando por aí que ele ia ser mais pior, né? Ele ia ser pior que o Bolton, né? Já começamos aí demonstrando a posição de conversa, né? Os argumentos dele são fortes. Ele entendeu que ele precisava trazer algum presente ou alguma coisa que fizesse ele ter uma posição de poder em King's Landing. Então dava pra ver que ele tem total noção de guerra, total noção de conversa, total noção de manipulação e, é claro, sendo um completo babaca com os outros. Já conseguiu alcançar, eu acho aí, uma posição de agrado perante o público. Então eu achei bem interessante esse arco, pelo menos inicial, do personagem, porque ele finalmente chegou em King's Landing e tem a chance de ter, pelo menos, uma introdução no mundo afora, fazendo qualquer merda que estrague a vida dos outros. Em outras palavras, clareza e aprofundamento junto com transparência do próprio personagem. Para o Sam, eu acho que a palavra que resume todas as suas ações desse episódio é o ponto de coragem. Eu tenho que dar um pouco de crédito sobre as cenas iniciais, que mostrou ele fazendo a mesma coisa toda hora, limpando, dando comida, limpando merda, lendo, arrumando os livros e tal, aí depois mostrando as cenas novamente. Essas repetições, eu achei, assim, a maneira que foi entregue muito chamativa, porque acaba irritando a gente, né? A gente pensa, eu já entendi que ele tá na merda, ele tá limpando a merda, ele tá fazendo um monte de trabalho de merda, ele tá fazendo uma organização de merda, enfim. Aquilo tudo só foi pra dizer que o trabalho dele era uma grande merda na cidadela. Era somente isso, pelo menos a maneira que eu entendi a questão das cenas, né? Eu achei muito, como eu posso dizer, atraente. E junto a isso também tivemos um outro ponto que eu achei interessante, que foi um sujeito da cidadela falando pro Sam que todas as pessoas da cidadela questionavam as coisas, né? Tinham a posição de dúvida. E eu achei isso fantástico, porque revelou tanto o lado positivo, né? O lado forte das pessoas na cidadela, como ao mesmo tempo o lado fraco. O lado forte é que as pessoas duvidavam. A dúvida leva ao questionamento. E o questionamento pode levar às respostas mais precisas. Isso é uma posição de uma pessoa lógica. E a cidadela, demonstrando toda aquela riqueza de leitura e conhecimento, engloba toda essa questão. Agora, o ponto da pessoa questionar as coisas, mas não buscar resposta, mostra completamente o papel da ignorância. Então eu acho interessante porque o pessoal da cidadela meio que se contradiz. Ao mesmo tempo que eles duvidam, eles não buscam uma resposta, não buscam provas daquilo que alguém acredita e tal. Eu achei isso muito curioso. E é claro que o Sam, no final das contas, pegando a chave, abrindo lá o cadeado num portãozinho proibido e pegando um livro que não deveria, mostra sua capacidade de coragem e, é claro, refletindo a postura do Jon Snow. Porque nós sabemos que quando o Jon estava na muralha, ele fazia as mesmas coisas, né? Ele, pra mudar as regras, ele quebrava as regras. E o Sam tá se aderindo a esse comportamento, porque ele sabe que dá certo. Sobre o personagem, devemos se aderir à questão de atitude. Claro que no final das contas tivemos uma pequena aparição do Jorah, ou pelo menos o braço dele meio todo petrificado, que ele vai arranjar a cura no futuro, mas não teve realmente nenhum aprofundamento em relação a isso. Foi realmente pra mostrar que o cara tava lá esperando a Daenerys Targaryen, somente isso. O próximo personagem é o Clegane. O Clegane também teve uma atitude de coragem, mas é claro que eu acho que foi mais aderido à fé, né? Tivemos a volta dele para aquela casa com uma família que ele acabou conhecendo com a Arya Stark na temporada 3, eu acho, né? 3 ou 4, não tô lembrado precisamente, mas foi muito importante essa cena porque demonstrou com mais clareza o lado sentimental do personagem. Ele estava incomodado em chegar naquele lugar. Ele estava incomodado em saber a opinião daquela pessoa. Ele estava incomodado em lembrar que as pessoas que ele conheceu estavam mortos, né? E isso mostra que o personagem, pelo menos no modo externo, né, quer dizer,
começando interno, depois modo externo, tá mais sensível. Ele demonstra mais os sentimentos, demonstra mais os incômodos que ele sente dentro de si. Então essa mudança de personagem, claro, foi iniciado com a sua junção de posição com a Arya Stark, que foi desenvolvido isso, mas mostrou isso com mais clareza nesse episódio. Questão de fé também envolvendo a questão do fogo, onde ele teve que encarar as chamas que ele tanto tinha medo, né, o ato de coragem, e a questão dele rezar mostra a atitude de fé e sentimentalismo. Então mostrou novas faces do próprio personagem. Bom, a última personagem que teve o foco, né, como eu falei, esse episódio teve vários focos diversos, é a Daenerys Targaryen. A cena dela foi curta, né, ninguém falou nada, mas eu acho que aquilo se fecha tudo na questão visual, né, no apelo visual, porque o que ela fez no episódio não tem como falar nada, sacou? Você consegue entender apenas vendo. Ela finalmente chegou nos Sete Reinos, ela finalmente chegou em Westeros. Ela estava sempre no deserto por 200 temporadas e a sua chegada naquele castelo, no seu lugar tão merecido, mostra o início da guerra, mostra o início que ela tá lá pra ferrar com tudo, pra destruir geral e ganhar o reino. Agora, vai começar a questão política, né, com ela naquele lugar, mas no final das contas o episódio foi isso de modo geral. Vários focos diversos, vários personagens fazendo várias atitudes curiosas, de modo geral, um episódio bem chamativo. Eu senti falta de algumas cenas conflituosas ou maior aproveitamento de outros, como por exemplo o Bran Stark, ele apareceu mas não fez muita coisa. O próprio Jon Snow teve a sua posição política, mas foi deixado como personagem secundário em alguns pequenos momentos. O Jaime Lannister também foi deixado um pouco como figura secundária, mas como nós sabemos, esse é um primeiro episódio, é o início de um novo arco, os personagens estão se iniciando em suas novas camadas históricas. Então, como nota, eu vou dar nota 8. Eu acho que foi um episódio de início bem chamativo, senti falta do uso de alguns outros personagens, mas é claro que os que foram usados de uma maneira muito mais atraente. Claro que também tivemos como um ponto extra a aparição do Ed Sheeran como um soldado Lannister, que eu achei curioso porque ele, né, e o grupo dele de soldados foram os soldados mais gentis que eu já vi nos Sete Reinos, pelo menos soldados Lannisters, né, porque os soldados Lannisters sempre costumam ser caras babacas, filhos da puta, tal, malvados, e o cara lá começou a cantar e todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou amiguinho de todo mundo, né. Bom, participou do arco da Arya, mas não sabemos como isso vai ser aprofundado nos próximos episódios. Então, galera, essa é a minha análise em relação a esse episódio, né, no caso, primeiro episódio da 7ª temporada. Se você tem algo a dizer, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, conta no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, espero que vocês tenham gostado, foco sua cobertura no vídeo, valeu!